em Gênesis 4, 3, que é onde eu vou pedir para você abrir. É o início do nosso texto essa noite. E o obreiro Marquinho, tanto como o pastor Everton, falaram algo muito interessante sobre você confiar em Deus, sobre você entregar a Deus. E eu completo, sobre você descansar em Deus. Confia, entrega e descansa. Aleluia. Gênesis 4, a partir do versículo 3, a palavra de hoje é a entrega. É uma palavra que fez toda a diferença na minha vida. Não só a palavra que nós vamos ler alguns textos hoje, mas essa palavra, a entrega. Num ano que nós estamos com a proposta, debaixo de um mover espiritual de Deus sobre o recomeço, eu tenho algo para te dizer: recomeça entregando. Recomeça entregando aquilo que tu reteve. Recomeça entregando mais na área que você já entrega. Recomeça entregando, mas agora entrega tudo. Amém? Vamos ler o texto. Gênesis 4, a partir do versículo 3. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E nós podemos parar a leitura do texto até aqui. O contexto você sabe. Eu amo o livro de Gênesis. Toda a Bíblia é linda, é maravilhosa. Fica difícil de você escolher algum livro, mas Gênesis em especial eu tenho um carinho. Já faz por volta de umas 4 pregações que eu tenho pregado só começando em Gênesis, porque o nome do livro é esse, é o começo, é a criação, é o início de tudo. E nós poderíamos até pegar só o livro de Gênesis e parar por aqui, porque aqui tem uma série de textos paralelos, arquétipos. Você vai ver uma série de tipificação, numerologia, uma ferramentalha da teologia dentro de Gênesis que te revela todo o resto da história humana. E logo assim, quando a terra foi criada, e você conhece, lá existia Adão e existia Eva, e eles tiveram seus filhos, Caim e Abel. Um lavrava a terra, o outro pastoreava, e eles chegaram e entregaram uma oferta a Deus. E você escuta muito esse texto dentro de dízimo e oferta, como nós acabamos de escutar. Dificilmente nós vemos numa pregação, e eu me atento para algumas coisas que o Senhor salta aos meus olhos aqui. Você vê que Caim, ele leva do fruto da terra, de algo ali. E você vê que o texto diz que Abel leva do seu primogênito, quer dizer o quê? Dos primeiros, daquele que nasceu primeiro. E não só isso, mas da gordura das suas ovelhas. Ele pega e leva o melhor e entrega o melhor. E isso está relatado no texto por um único motivo. Para que nós venhamos entender, como na escola bíblica dominical disse, o motivo da ação. Quando nós percebemos aqui Caim e Abel, nós percebemos 2 irmãos.
Os dois têm acesso ao Pai. Os dois têm livre conexão com Deus. Oh, aleluia! E essa é a igreja. Todos nós, de repente, o seu irmão da direita, o seu irmão da esquerda, todos nós, o véu já se rasgou e nós temos livre acesso à presença de Deus. Aleluia por isso. E nós podemos falar com o Pai. Só que aqui nós vemos dois irmãos, um que pela sua percepção entrega qualquer coisa a Deus, e outro pela sua percepção entende, ei, é Deus, Ele é Criador dos céus e da terra, Ele é meu Pai, Ele merece o melhor, mesmo que eu entregue o primeiro, Ele vai me dar o segundo, o terceiro, o quarto, e na minha casa não faltará. Oh, aleluia! E nós vemos outro que pensa, mas a terra, eu só tenho isso aqui, e eu vou levar aqui para Deus, e Deus de repente não vai se importar tanto, e Deus atenta para os dois, só que de modo diferente. Ele aceita a oferta de Caim, e aqui no final eu vou te falar sobre uma tipologia, e aqui Caim, na verdade a oferta de Abel, e aqui Caim tem um problema, ele se esbravece, ele cai o semblante. Aqui eu quero deixar algo para você recomeçar na sua vida. Deus vira e fala para ele: Caim, por que descaiu o teu semblante? Por que você está assim irado? E aqui vamos para uma interpretação de texto. Gênesis 4, no versículo 7, que nós já lemos, ele diz: se bem fizeres. Ele não diz se o bem fizeres. Por mais que é só um o, aqui mudaria toda a interpretação, inclusive traduzindo do original para cá. E você vai parar e prestar atenção que sim, Abel tinha feito bem. Abel tinha dado a sua primeira parte, tinha dado dos seus primogênitos. E Caim não, Caim desleixadamente. E aqui eu quero fazer uma pausa. Se você viu o irmão sendo consagrado obreiro, pastor, diácono, se você viu Deus se voltando para ele, se revelando para ele, e se fizeres bem, não aceitará também Deus a ti? E se fizeres bem? Sabe, infelizmente nós estamos num tempo em que todos nós temos muito trabalho, todos nós temos muitas contas, e parece que estamos de novo em Êxodo, com o faraó castigando o povo com duras taxas, sabe, parece que estamos de novo lá, e de repente com esse monte de trabalho nós damos a segunda parte, com esse monte de trabalho nós não conseguimos nos dedicar plenamente ao Senhor, ou como o próprio Deus disse, fazer bem. Sabe, hoje de manhã nós tivemos uma escola bíblica sobre o motivo da ação, a motivação, a sua percepção, e quantas vezes eu já me encontrei diante de Deus com o motivo da ação errado. Assim estava aqui Caim, com o motivo da ação errado, com um coração duro, com um coração que pensa só nele, e Deus continua dizendo: se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E aqui eu quero traduzir para o português claro. Ele fala: olha, se você não tem um coração em Deus, você tem um coração no mundo. Se você tem um coração no mundo, o pecado jaz à porta. E se o pecado jaz à porta, ele vai entrar. E se ele entrar, ele vai dominar sobre você. E você será para ele, será escravizado ao pecado. E logo após, Gênesis 4, 7, no 8, e falou Caim com seu irmão Abel. Sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Aqui está o que Deus falou. Quantas das vezes nós viemos no culto e recebemos uma palavra, e aí eu quero te chamar a atenção para isso, é o ano do recomeço. Se você ainda não recomeçou, de repente 2023 já virou no calendário, mas você ainda está em 2020, está em 2015 com velhos hábitos, com velhos pensamentos, de repente você ainda está numa morte de alguém, de repente você ainda está naquele momento em que você pensou que ia ser chamado e não foi. Ei, recomeça entregando o teu melhor,
recomeça fazendo bem, não fazendo de qualquer jeito, não fazendo desleixadamente, não fazendo como bem já foi dito aqui para ser visto, mas para servir, e servir não por ser servo, mas por ser filho. Oh, aleluia! Que ama os negócios do Pai, que se interessa pelo Pai e pela sua casa. Oh, Deus Santo, recomeça entregando, meu irmão. Entrega as tuas finanças, entrega o primeiro lugar na tua vida. Entrega, meu irmão. Confia, entrega e descansa, porque como eu já pontuei, haviam dois, e a única diferença entre os dois era a entrega. É o que pode fazer toda, e não só pode, eu digo pode se você fizer, mas é o que vai fazer toda diferença na sua vida, a sua entrega. E de repente você está falando, olha, mas eu tenho aqui 14 anos de ministério, eu tenho 21 anos, quando você chegou, Gilvan, eu te vi chegando. Eu não quero exortar ninguém, já virou um jargão meu. Eu não vim para pregar uma palavra para te condenar. O inimigo já faz muito isso bem. Eu vim simplesmente para te revelar a palavra de Deus, para te libertar. Oh, aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque nunca foi sobre nós, ou quem sabe mais, ou quem é melhor, ou quem foi nomeado, mas é tudo sobre Ele, é tudo para Ele, e é tudo dEle. Oh, aleluia, Deus Santo. Meus irmãos, a única diferença que existe entre um e outro é a entrega. E não é sobre o quanto você entrega, é sobre entregar tudo. Entende? É sobre entregar tudo. Deus quer abençoar suas finanças? Amém. Deus quer abençoar a sua saúde? Amém. Deus quer abençoar seu ministério? Amém. Mas Ele quer abençoar povos e nações através de ti. Ele quer abençoar a tua casa, a tua família, o teu trabalho. Ele quer abençoar as tuas finanças. Ele quer abençoar através das tuas finanças. Ele quer abençoar através da tua vida. Ele quer abençoar através da tua família, através da tua casa. Não é sobre entregar, mas é entregar tudo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Vamos para Gênesis 22. Caminha mais um pouquinho na Bíblia aí comigo. Gênesis 22, 9. Entrega, meu irmão. Entrega na mão daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. De repente você está pensando assim, o que vai ser de mim lá no meu trabalho? Oh, aleluia! O que vai ser de mim lá no meu trabalho, Senhor? O que vai ser de mim nos meus negócios, ó Deus? O que vai ser de mim na minha casa, Senhor? Ei, deixa eu te revelar algo dos céus, fresco para a sua vida. O seu negócio não é com homens. O seu trabalho nunca foi para homens. O seu negócio é com o Todo-Poderoso. O seu trabalho é para honrar o Todo-Poderoso. E Deus não deve nada a ninguém. Oh, aleluia! Entrega a sua vida, entrega os seus negócios ao único que de fato é abençoador e tem poder sobre a tua vida. Não importa se é na porta A, se é na porta B, se é no negócio Y, é Ele que está sobre a tua vida. Oh, aleluia! Gênesis 22, 9. O contexto aqui é contexto de Abraão, nós bem sabemos. Abraão já tinha saído da casa da sua família, já tinha feito um filho fora do propósito, e agora ele tinha o filho da promessa. E agora Deus pede a ele o filho da promessa, tudo que ele tinha. Esse é o contexto que nós vamos começar a ler, Gênesis 22, 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão! Abraão!
ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Oh, aleluia. E se você continuar lendo o texto, esse capítulo, você vai perceber que a partir daí, o anjo do Senhor descrito nesse texto começa a reafirmar, a selar, a confirmar a aliança de Deus na vida de Abraão sobre abençoar povos e nações. Mas eu quero te falar sobre essa entrega de Abraão. Abraão, como você sabe, foi entregar o Isaac. Só que você já ouviu muitas pregações a respeito desse texto. Algumas pessoas dizem numa linha teológica que Abraão estava subindo para entregar, sabendo que em nenhum momento ele mataria o seu filho, que em algum momento Deus proveria. Ele não estava indo de fato matar o seu filho. Algumas pessoas falam isso. Mas se Abraão estivesse fazendo de fato isso, e no coração dele ele soubesse que em nenhum momento Deus mataria o seu filho, eu lhe pergunto, o coração de Abraão estaria certo? Deus faria esse tipo de barganha? Finge que eu vou matar o teu filho e finge que você traz o teu filho para mim. E aí fica tudo certo aí. Nunca, meu irmão. Nunca, meu irmão. E como nós estudamos hoje cedo, o motivo da ação era a percepção de Abraão a respeito de Deus. Ei, aquele que eu conheço, que fala comigo, aquele que me deu um filho da velhice, se esse morrer ele me dá outro, se esse trabalho se for ele me dá outro, se toda a minha saúde for ele me cura, oh aleluia, se essa vida for eu estarei com ele na glória. Oh, Deus Santo, é a esse Deus que você serve, e é esse Deus que Abraão conhecia, o Deus que faz, refaz, abre porta onde não existe, fecha a sepultura, cura, livra, salva. Oh, aleluia, é esse Deus maravilhoso que eu rendi a minha vida. Ei, entrega tudo a Deus, irmão, sem reservas, sem autopreservação, entrega tudo a Deus. E Abraão está lá, com o seu filho amarrado, em cima da lenha, pronto para matar. E quando ele levanta a mão, o anjo do Senhor, se sua Bíblia estiver aí bem crente, que eu tenho umas 3, e de uma para outra, ela não pontua isso daqui que essa Bíblia pontua. Mas o anjo em letra maiúscula do Senhor lhe bradou. Entenda uma coisa, aqui foi o divisor de águas na vida de Abraão. Abraão falava com Deus, e Deus falava com Abraão. Mas agora, após a entrega de Deus, o próprio Jesus, o anjo do Senhor, porque aqui Jesus não tinha sido revelado ainda, não sabia quem era Yeshua, não sabia quem era Jesus, mas o anjo do Senhor, aquele que está à destra do Pai, oh, aleluia, advogado fiel, ele olha de lá de cima e fala: Abraão, não mata o menino não, porque agora eu sei que você teme a Deus. E o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria, meu irmão. E deixa eu lhe falar algo. Quando você entrega aquilo que é teu, a única coisa que você tem, Deus se revela sobre a sua vida. Quando você entrega com qualidade, Jesus vem com graça. Quando você entrega toda a tua confiança, todo o teu respirar, sentar, teu trabalho, tua família, teu filho, como Abraão, Deus vem com o cumprimento da promessa sobre a tua vida, irmão. Oh, aleluia, entrega, confia e descansa no Senhor, meu irmão. Glórias a Deus, louvado seja, engrandecido para todos sempre. E eu fico imaginando Deus, olhando de lá de cima, porque você bem sabe que um pouco antes Deus tinha lavado toda a terra com um dilúvio, e só tinha salvado a Noé e sua família. Ele olha de lá de cima e fala: tem um justo ali, e ele revela o seu plano, e agora através de Noé, como você bem sabe, toda a terra seria repovoada. Mas você conhece a história. Vem Cam, vê o seu pai bêbado e zomba da cara dele. Vem Sem, Jafé, e os dois cobrem o seu pai.
Só que tem um problema, Noé, quando se levanta, ele amaldiçoa os seus filhos. E eu quero te perguntar, como Deus poderia dar continuidade à descendência com um pai que amaldiçoa? E aqui Deus, olhando do céu, olha e vê, esse entende, Abraão como pai entregando o filho, como Deus entregando Jesus. Ei, meu irmão, eu não sei o que Deus está colocando no seu coração para entregar. Oh, mas entrega, meu irmão. Eu só quero te falar isso essa noite, eu só quero que você coloque isso em ação. Entrega. Está precisando recomeçar em quê? Na entrega, meu irmão. João 3,16, é um texto que não precisaríamos nem abrir, porque todos sabemos de cor, mas eu quero que você veja aquilo que estava no coração de Deus agora sendo manifesto. Você vê lá no início, Caim e Abel. Caim entrega do fruto da terra. Abel entrega o primogênito das suas ovelhas. Você vê Abraão entrega o primogênito com a sua filha, com a sua esposa Sara. Aquele sim era primogênito, aquele sim era o primeiro filho, o da promessa, o que estava no plano de Deus. E nós entendemos ali hoje que nós já conhecemos o Novo Testamento, que Deus, desde a fundação dos séculos, tinha em seu coração o plano da salvação. E essa é outra mensagem que você bem conhece, mas eu quero te falar algo mais interessante sobre isso, sobre o plano da salvação. Deus, desde a fundação dos séculos, está à procura não só de quem faz, mas de quem faz bem, não por talento, mas por fazer uma total entrega. E quem entrega confiado no sacrifício de Jesus, quem entrega confiado na graça, quem entrega não por mérito. Ei, Senhor, eu te entreguei tudo. Vou te contar um testemunho. 24 de dezembro de 2018. Meu pai foi assassinado dia 8 de novembro de 2018. Um mês depois eu estava numa ira santa e eu fui subir o monte para orar sozinho. E no alto da oração eu falei assim para Deus: Deus, eu sou teu servo, eu faço tudo, Senhor. Eu estou lá na tua casa, eu não falto o culto, eu oro, eu leio, eu jejuo, eu faço, aconteço. Eu apresentando diante de Deus a minha justiça, o meu mérito. E Deus, falou nada. No alto da conversa eu falei: Senhor, eu estou te pedindo alguma coisa demais, alguma coisa que o Senhor não pode fazer, uma condição digna de vida, Senhor, uma condição onde eu possa ter com o que comer, com o que beber, com o que me vestir, sem ter que pedir a ninguém, nem depender de ninguém. E aí Deus falou assim para mim: Gilvan, você está pedindo algo que você não tem. Deus não falou mais nada, só falou isso para mim: você está pedindo algo que você não tem. Eu falei assim: é claro que eu não tenho, Deus, por isso que eu estou pedindo. Eu falei: não, entendi o que o Senhor está falando. O Senhor está falando que eu estou pedindo algo que eu não tenho, e quando eu tiver, o meu coração vai mudar. Me entrega o que eu estou te pedindo, que eu devolvo aos teus pés. 3 meses desviado, recebendo em dólar, viajando para tudo que é lugar, tendo aquilo tudo que Deus olhou e me viu pedir, tudo fora da submissão a Deus. Foi maldição para a minha vida, aquilo que eu pedi. E graças a Deus eu fui liberto daquela maldição. Então eu tenho algo para te dizer, meu irmão. Não é só sobre você dizer que vai entregar, é sobre o seu coração estar limpo e puro, sabendo que você está entregando tudo, desobstruidamente, desinteressadamente, em qualquer tipo de recompensa por isso. Amém? E você vê então Deus olhando do céu a esse tipo de pessoa que eu acabei de te descrever. Ele vê lá Abel entregando descompromissadamente. Abel não queria fazer barganha com Deus. Abel entregava o cordeiro, tipificando o próprio Jesus confiado na graça. Você vê então Abraão entregando a Isaac, o seu primogênito, confiado na graça.
Oh, aleluia, mas eu quero te falar algo ainda sobre Abraão, antes da gente virar para João 3,16, por isso que eu fiz essa pausa. Você vai ver que então Abraão, quando ele entrega o seu filho, e o anjo do Senhor se manifesta e manda ele não matar, mais um pouco à frente no texto diz que Abraão vira e vê o cordeiro amarrado o tempo inteiro, porque Deus já havia provido o cordeiro. E eu quero pontuar algo para você. Servir a Deus parece pesado? Gabinete, dia de sábado, na praia, atendendo o telefone, orar no meio da rua por pessoas, abraçar bêbado. Isso eu estou te falando das coisas até mais simples. Isso é fácil demais, na verdade. Deixar de ir na praia na EBD, deixar de ir na praia para estar na EBD, deixar de ir no domingo à noite no cinema para estar no culto. É sério que tem gente com coração nisso. E me desculpa, se você está, eu não quero te repreender, mas eu quero que você entenda que servir a Deus não existe peso algum, não existe sacrifício algum. As pessoas falam assim, que a gente tem que pagar o preço, que a gente tem que sacrificar. Tudo bem, a pessoa que tem até esse nível de revelação, mas eu quero te levar a um nível de revelação além disso, porque Deus, quando ele vê o coração de Abraão, ele não estava interessado no sacrifício, porque Deus já tinha provido o que ele ia sacrificar, mas Deus queria saber se Abraão temia a ele, para prover na vida dele. Entrega que Deus provê, entrega que Deus provê. Oh, aleluia! E aqui eu te mostro que não existe nenhum tipo de sacrifício pesado para você fazer na sua vida. Em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, Deus olhou do alto dos céus e viu que o homem não conseguia respeitar a lei. O homem não conseguia se manter na posição de salvação. E ele olha e fala, se eu tenho que entregar o meu filho para ver salvação, eu vou entregar. Se eu tenho que entregar o meu único filho à morte, eu sei que ele vai sofrer, vai doer. Mas se é por você, por você, por você, ele entregou. Oh, aleluia, ele entrega o filho e tira o pecado, ele entrega o filho e tira o peso da culpa, ele entrega o filho e tira todo julgo sobre a sua vida, tira a maldição sobre a sua vida e tira a sentença do inferno sobre a sua vida. Pode louvar o Senhor, vou beber uma água. Ei, Deus entregou. Deus amou que ele entregou, como nós lemos o texto. E nós amamos a Deus, correto? Nós amamos a Deus. E por que é difícil? Tão difícil de entregar? E eu gosto de pregar a palavra que eu vivo. Eu gosto de pregar a palavra que eu vivo. Vou te contar mais um breve testemunho. Um dia, primeira consideração, várias vezes na vida eu tive diante de entregar algo que eu não conseguia. Isso é normal, sabe? É nesse momento que você vai romper, é nesse momento que você vai crescer, é nesse momento que você vai ter revelação, graça, poder de Deus sobre a sua vida, porque você vai ter que buscar isso que eu acabei de falar para conseguir entregar. Várias vezes na minha vida aconteceu isso. Um dia, professor Ilmo, na época, pastor Ilmo, na escola bíblica dominical, não lembro direito a palavra, mas eu sei que ele compartilhou uma palavra que eu saí tão confrontado, mas tão confrontado, que eu saí aqui num dia de sol, igual fez hoje, um domingo de sol, eu saí andando aqui desnorteado, parecia que alguém da minha família tinha morrido. Quando eu olhei para dentro de mim, eu identifiquei que aquilo que eu achava que era vida era morte, e de fato eu estava de luto. Eu olhei para dentro de mim e falei, Deus, eu pensei que eu estava bem, Senhor, mas eu estou andando em caminho de morte, Senhor. E eu fui andando por aqui, desbaratinado, vem o pastor, vem a pastora de carro, olharam para mim, tudo bem, meu filho? Eu falei, tudo, estou indo para o monte. E eles viram que eu respondi meio assim, tem certeza, está tudo bem? Eu falei, tudo, estou indo para o monte, estou precisando orar. Eu subi esse monte aqui da Praia do Saco, aqui, debaixo de um sol, cheguei lá em cima, eu não conseguia nem falar para Deus, eu olhava assim, eu só olhava para o céu. E aí então eu entreguei todos os meus pecados, falei, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor está olhando daí de cima. O Senhor sabe, eu tenho orado, pedido perdão, mas hoje eu quero entregar para o Senhor. Me toma, Senhor, olha aqui como é que eu sou, eu tenho errado nisso, eu tenho errado naquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho vergonha de mim por conta disso e por conta daquilo. Ei, Deus, mas esse sou eu.
e eu me entrego por inteiro ao Senhor. Faze o que quiseres de mim, mesmo que agora mesmo o Senhor tenha que me matar. Eu sei que isso não faz parte da sua graça, mas na minha alma naquele momento, eu falava até isso para Deus no momento de confusão que eu estava. E eu rolei e chorei durante 2 horas e entreguei tudo para Deus. E eu desci. E quando eu descia tinha uma irmã orando, 2 irmãos ajoelhados, eu passei quietinho. E ela falou: ei, varão, volta aqui. Eu olhei para ela, ela falou assim: varão, que você veio buscar, hoje você está descendo com a sua vitória. No meu coração eu falei: amém, né? Eu não falei nada. E te digo mais, o irmão é diácono na casa do Senhor. E aí eu comecei a rir por dentro, mas não ri por fora por respeito, que não era secretário. Eu olhei para a cara dela: e a sua consagração como obreiro está chegando antes do que você imagina. Falei: amém. Ela testificou, falei, saí, esqueci aquilo dali. Quando foi em novembro, no batismo que a gente fez ali na Engaíba, o pastor chega, chama uma série de pessoas, bota a bata branca e pede para ajudar a batizar os batizandos. E quando termina de batizar os batizandos, ele bota todos esses que ele chamou em fileira e fala: o Leco eu vou consagrar obreiro por causa disso, 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 o Almari por causa disso, 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 e eu tô lá, ainda não tinha caído a ficha. Ele chegou na minha vez: e o Gilvan eu vou consagrar obreiro, porque esse homem, pela entrega dele, esse rapaz na casa do Senhor, eu considero ele até um diácono e agora vai ser um obreiro. Eu fiquei 3 dias sem dormir. Eu ficava olhando para as paredes assim: Senhor, entrega, irmão, entrega tudo na mão de Deus. Recomeça esse ano entregando tudo. E caminhando para a conclusão, vamos para Lucas 23, 44. Lucas 23, 44. Nós acabamos de ler que Deus entregou o seu Filho unigênito, e nós vamos ver o que de fato aconteceu, aqui escrito na Bíblia: Jesus se entregando por livre e espontânea vontade. Lucas 23, 44. Vamos ler. E era já quase hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora 9, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Podemos parar aqui. A história seria triste se ela parasse por aqui. Nós bem sabemos que Jesus ressuscitou ao 3º dia, que ele libertou os cativos no inferno, que ele pregou a cada um daqueles, que ele voltou até a terra, ele se revelou para os seus discípulos, ele subiu até os céus e está assentado à direita de Deus. E eu quero de novo, é uma mensagem muito simples, muito objetiva, te mostrar que em todo o tempo, desde a fundação do século, desde antes da terra existir, Deus sempre teve esse coração de entrega. Você vai perceber que em Gênesis o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não conteve só para ele tudo aquilo que ele era, mas ele entregou para você autoridade, ele entregou para você direito sobre os espíritos imundos, ele entregou para você direito sobre a terra prometida, ele entregou para você a mesma voz que ele tem. Sabe por quê? Porque quando você fala ao mundo espiritual sobre a vida de alguém, ei, meu irmão, é a autoridade de Deus que eles veem sobre a sua vida. Deus entregou para você. Jesus, ele se entregou para que hoje você estivesse aqui. Meu irmão, entrega. E eu tenho um último texto para nós concluirmos em Salmos 37. Salmos 37 a partir do versículo 3. Um texto que eu amo tanto. Esse salmo inteiro é lindo, leia na sua casa. Te dá uma confiança para esse tempo presente que nós estamos passando, que é fora de sério. Salmos 37, 3. Aqui está a receita do bolo, como diz o nosso pastor. E eu vou ler, para aí um pouquinho, você vai se perder. Eu vou ler uma coisa para você.
A primeira palavra no versículo 3 é confia. A primeira palavra no versículo 5 é entrega. E a primeira palavra no versículo 7 é descansa. Versículo 3, confia. Versículo 5, entrega. Versículo 7, descansa. Confia, entrega, descansa. Aleluia. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra, e eu chamo o ministério de louvor, por favor. Pode vir para cá. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o sol de meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Meus irmãos, leia, releia, aqui tem tudo que eu te falei, todos os testemunhos que eu contei, todo o texto que eu acabei de ler sobre Abraão, sobre Abel, sobre Jesus, está sintetizado nisso que nós acabamos de ler. Sabe, entrega ao Senhor, confia nele, porque muitas das vezes nós entregamos e ficamos ansiosos, muitas das vezes nós entregamos, mas entregamos desconfiadamente, muitas das vezes nós entregamos uma parte e não tudo, e isso não vai te trazer descanso, isso não vai te trazer descanso. Entrega tudo e descansa sabendo que você entregou na mão daquele que pode fazer infinitamente mais.